Minha chefe me chamou de incompetente na frente de todos e ninguém disse uma palavra. Minha chefe me chamou de incompetente na frente de todos, e o eco das suas palavras me perfurou como facas afiadas. A sala inteira ficou congelada. Os colegas desviaram o olhar, alguns desviando com pena, outros com medo, e ninguém disse nada. Eu podia sentir a umidade do suor escorrendo pelas minhas costas, misturando-se ao frio repentino que me dominou. O barulho do relógio parecia absurdo, tic-tac, tic-tac, cada batida uma acusação silenciosa, cada olhar de indiferença um soco invisível. Ali, naquele instante, percebi que não se tratava de um simples desentendimento profissional. Era humilhação. Pura e cruel. Sempre fui alguém que buscou fazer o bem, mesmo nos pequenos gestos. Lembro-me das manhãs em que minha mãe acordava cansada e eu preparava o café sem que ela pedisse, dos aniversários que eu insistia em comemorar para alegrar minha irmã mais nova, mesmo quando meu próprio coração estava pesado. Minha chefe, ao contrário, era o oposto em carne e osso, fria, calculista, sorrateira. Um sorriso de aparente simpatia, mas carregado de veneno, capaz de destruir sem levantar a voz. E eu, com minha ingenuidade, confiava que o mundo tinha espaço para gentileza. No começo, eram apenas pequenos ataques. Comentários sutis sobre meu desempenho, olhares críticos, e-mails indiretos que me faziam duvidar de mim mesma. Mas, aos poucos, as agressões cresceram. Um dia, me chamou para a sala e disse que ninguém mais confiava em mim, que eu era um peso morto para a equipe. Em outra ocasião, espalhou rumores sobre meus erros, pintando-me como incompetente diante de clientes importantes. E eu, que sempre acreditei na bondade das pessoas, senti meu mundo se fragmentar. A escalada culminou em algo quase insuportável. Em uma reunião de projeto, ela me expôs com gráficos e números falsificados, fazendo parecer que eu havia sabotado meses de trabalho da empresa. O constrangimento era físico, senti meus joelhos tremerem, o rosto arder de vergonha. Alguns riram nervosamente, outros fingiram não ver. A sensação de traição foi esmagadora. Eu não sabia se chorava ou gritava, mas sabia que algo dentro de mim havia quebrado. E então veio a explosão extrema. Um dia, ao tentar intervir em um mal-entendido com um fornecedor, ela perdeu completamente o controle. O tom de voz subiu a níveis insultantes, palavras cortando o ar como lâminas. Empurrou uma cadeira, quase me atingiu, fiquei paralisada, vendo minha vida desmoronar diante de todos. A humilhação atingiu seu ápice quando alguém, com um sorriso malicioso, gravou a cena e espalhou pelas redes internas da empresa. Meu mundo explodiu em segundos, comentários maldosos, fofocas, julgamentos apressados. As consequências vieram rápido. O departamento de RH foi acionado, a polícia foi chamada em meio a ameaças que ela tentou disfarçar como brincadeiras, e os colegas começaram a se distanciar, não por mim, mas por medo dela. O vilão caía aos poucos, processos, demissões, reputação arruinada, o peso de seus próprios atos refletido nos olhares que antes comandava. Fui aplaudida, embora de forma contida, e ainda assim, dentro de mim, havia um vazio inquietante, porque a guerra não havia acabado, apenas mudará de terreno. Segredos antigos vieram à tona. Descobri que sua família escondia histórias de violência doméstica, traições e manipulações desde décadas. O mal não surgiu com ela, sempre esteve presente, apenas disfarçado sob uma fachada de perfeição. Eu, que cresci rodeada de pequenas demonstrações de amor e cuidado, senti a diferença como uma ferida aberta. A injustiça não era apenas profissional, era existencial. Meses depois, começaram a chegar mensagens estranhas, cartas anônimas, mensagens de desculpa, indiretas nas redes sociais, tentativas de reaproximação. No início, ignorei. Mas algumas cartas mostravam um gesto humano, uma intenção quase genuína de se reconciliar, um resquício de bondade que me fez questionar tudo. O primeiro gesto altruísta que ela fez foi quase imperceptível, doou parte de seu bônus anual para manter empregos de funcionários que ela mesma havia ameaçado demitir. Um ato pequeno, mas carregado de sinceridade tardia, suficiente para me deixar inquieta e desconfiada. Havia espaço para a reintegração, mas apenas sob vigilância e limites claros. A convivência voltou a ser possível, mais diferente, mais cuidadosa, quase tensa, enquanto a família e a equipe se reorganizavam, formando novos laços, novos pactos de segurança. Os dias começaram a se arrastar em um ritmo estranho, como se o tempo tivesse decidido me punir pela ingenuidade de ainda respirar sob o mesmo teto daquilo que um dia me humilhou. As mensagens continuavam a chegar, e eu lia cada palavra com uma mistura de medo e curiosidade, tentando decifrar se havia arrependimento genuíno ou apenas manipulação disfarçada.
Ela escrevia sobre memórias que ninguém mais sabia, lembranças de reuniões em família que eu nem havia testemunhado, detalhes de infância que pareciam impossíveis de inventar. Cada frase me esmagava com a sensação de que eu não conhecia ninguém de verdade, nem mesmo aqueles que acreditava conhecer. Um dia, recebi uma carta dobrada de forma meticulosa, depositada sob a porta do meu quarto. Era um gesto quase íntimo, e isso me deixou em alerta. A letra era clara, quase elegante, mas carregava uma intenção que eu não conseguia decifrar. Sei que errei de muitas maneiras. Sei que destruí confiança. Mas também sei que ainda posso fazer o que é certo. Observe e julgue, apenas isso peço, dizia. A simplicidade da mensagem contrastava com o peso da história inteira. Meu coração oscilava entre raiva, medo e uma curiosa esperança. Ela começou a aparecer em situações inesperadas, sempre em silêncio, sempre observando. Um dia, encontrei uma bolsa cheia de cestas básicas deixadas discretamente na porta da casa de vizinhos que estavam passando por dificuldades. Um gesto que ninguém relacionaria a ela, e que me deixou perplexa. A mesma pessoa que me humilhou, que transformou minha vida em um inferno, tinha feito algo bom, sem buscar reconhecimento. Era impossível ignorar. A convivência dentro da empresa mudou, embora de forma lenta. O espaço que antes era palco de humilhações tornou-se neutro, ainda carregado de tensão, mas com pequenas fissuras de civilidade. Algumas conversas aconteceram, curtas, secas, mas com respeito mútuo. Eu ainda mantinha limites rígidos, observando cada gesto, cada palavra. Mas havia uma sensação de vigilância mútua, quase palpável, como se ambos estivéssemos testando os limites um do outro. Memórias antigas continuavam a assombrar. Lembrei-me de tardes na casa da minha avó, quando ela me ensinava a cozinhar, a costurar, a lidar com pequenas injustiças com dignidade. Aquele contraste com minha chefe era brutal. Enquanto eu crescia cercado de pequenas demonstrações de cuidado, ela parecia ter absorvido apenas indiferença e rancor. E, ainda assim, via em seus gestos tardios uma tentativa de quebrar o ciclo de destruição. Era confuso, desorientador, mas impossível de ignorar. Um incidente inesperado marcou a escalada silenciosa dessa relação instável. Durante uma reunião externa com clientes importantes, um problema grave surgiu com uma entrega que poderia custar milhões à empresa. Meu primeiro impulso foi entrar em pânico, mas ela, para minha surpresa, assumiu a responsabilidade e conduziu a crise com uma calma surpreendente. A maneira como lidou com o problema salvou não apenas a empresa, mas também minha reputação. Por um instante, percebi que havia algo humano, quase heróico, naquele gesto. Um ato de sacrifício que contradizia toda a história de crueldade. Apesar disso, não havia perdão completo. A confiança não se reconstrói em um dia. Havia cartas, gestos e ações, mas também olhares calculistas, silêncios longos, intenções ocultas que não podia ignorar. A reintegração era parcial, podia trabalhar lado a lado, podia observar sua tentativa de mudança, mas jamais esquecer os traumas, jamais permitir que a distância emocional desaparecesse completamente. Minha família começou a notar mudanças sutis. Meus pais comentavam que eu parecia mais alerta, mais madura, mas também mais tensa. Havia um silêncio inquietante no ar, uma sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. A rotina da casa se reorganizou, tarefas compartilhadas, pequenos rituais de cuidado, mas também limites claros sobre o espaço emocional. A convivência era possível, mas carregava sempre uma sombra de suspeita. E então, um segredo antigo surgiu, mais perturbador que qualquer carta ou gesto de bondade. Descobri que ela havia manipulado não apenas pessoas da empresa, mas também antigos amigos e familiares para encobrir erros graves que poderiam ter destruído vidas. As cartas e atos altruístas, portanto, não eram totalmente puros, eram um misto de tentativa de redenção e preservação de uma imagem cuidadosamente construída. A complexidade do ser humano se revelava de forma cruel, bondade e maldade coexistiam de maneira indecifrável. O clima de tensão atingiu outro nível quando recebi uma última mensagem, um convite velado para um encontro, não em tom amistoso, mas em tom de desafio. As palavras eram precisas, quase poéticas, e deixavam no ar uma ameaça silenciosa. Você sabe o que posso fazer, assim como sabe do que sou capaz. Mas ainda há tempo para observar. Venha se quiser entender. A leitura me deixou gelada. Havia algo de fascinante e perigoso naquele gesto. A calmaria parcial que eu sentia foi substituída por uma sensação de alerta constante. Cada carta, cada gesto, cada silêncio carregava potencial de ameaça ou redenção.
Eu percebi que a história não terminava, que o passado continuava vivo, e que o futuro seria definido por escolhas que ainda não poderiam ser previstas. O ciclo de dor, bondade e manipulação ainda não tinha um desfecho. O convite havia ficado sobre minha mesa como uma bomba prestes a explodir. A letra impecável e o papel caro deixavam claro que aquilo não era apenas um gesto, era um desafio. Cada vez que tentava ignorar, o peso aumentava. O simples toque daquele envelope me fez lembrar de todas as humilhações que ela havia me infligido, de todas as noites em que minha ansiedade me impediu de dormir, e de como cada gesto seu agora carregava uma ambiguidade cruel, bondade ou armadilha. Decidi aceitar. Não por confiança, mas para entender o que havia mudado, se é que algo havia. Ao chegar ao local marcado, percebi que tudo estava planejado com perfeição. O ambiente era neutro, quase elegante demais, silencioso, com luz difusa que criava sombras onde a mente inventa monstros. Ela estava lá, parada, imóvel, observando. Não havia sorriso, não havia rancor explícito, apenas um olhar calculista que parecia penetrar minha mente, revelando o que eu mais temia, a sensação de que eu ainda não conhecia aquela pessoa. Falamos em voz baixa, trocando palavras medidas, ensaiadas. Ela começou a explicar, quase como uma confissão, sobre o que havia feito no passado, sobre as manipulações, as humilhações, os rumores espalhados. Cada detalhe que contava soava verdadeiro e, ao mesmo tempo, manipulador. Havia remorso, sim, mas também a sensação de controle, de testar até onde eu iria acreditar. Meu coração oscilava entre o medo e a curiosidade, e cada frase dela parecia uma corda bamba entre redenção e ameaça. A situação escalou quando me mostrou provas de sua própria vulnerabilidade, documentos, cartas antigas, memórias escondidas. Histórias de traições familiares, de abandono, de injustiças que justificavam, de certa forma, a frieza com que agiu. Era impossível não sentir um aperto no peito. Pela primeira vez, vi o ser humano por trás da máscara tóxica, e isso me confundiu. Como poderia alguém capaz de tanta crueldade também carregar fragilidade tão profunda? No dia seguinte, a empresa começou a sentir os efeitos desse encontro. Alguns funcionários perceberam mudanças sutis, ela passou a ouvir opiniões, a delegar tarefas sem humilhar, e até agradecia em momentos inesperados. Mas havia uma tensão constante, uma vigilância silenciosa. A convivência tornava-se mais suportável, embora eu percebesse cada gesto calculado, cada olhar carregado de histórias não contadas. A linha entre confiança e suspeita tornava-se cada vez mais tênue. Enquanto isso, minha família observava de longe. Meus pais comentavam que eu parecia mais confiante, mais segura, mas também mais introspectiva. Havia uma distância emocional que eu não conseguia preencher, mesmo quando ela demonstrava bondade. Pequenos atos, como deixar livros antigos na minha mesa ou pagar discretamente uma despesa da equipe, confundiam, eram gestos de redenção ou manipulação. Eu não sabia mais distinguir. Então veio a humilhação pública que ninguém esperava. Durante uma reunião de conselho, ela, diante de todos, assumiu um erro grave que havia cometido anos atrás, expondo-se completamente. O choque foi geral, a reputação construída com crueldade desmoronou instantaneamente. Alguns colegas aplaudiram discretamente, outros apenas observaram em silêncio. Eu senti algo estranho, uma mistura de alívio e desconforto. O vilão estava se destruindo diante de todos, mas o impacto emocional em mim era profundo. Pouco depois, uma carta chegou à minha casa, dobrada com a mesma perfeição das anteriores. Hoje você viu minha falha exposta. Mas o que não sabe é que ainda há algo maior que precisa ser revelado. Escolha observar e decidir por si mesmo se continuará a caminhar comigo ou se afastará para sempre. A mensagem carregava uma ambiguidade que me deixou em estado de alerta. Havia sinceridade? Havia ameaça? Ou apenas mais manipulação? Na semana seguinte, aconteceu algo que mudou a dinâmica totalmente. Ela salvou a carreira de um colega que estava prestes a ser demitido injustamente. Um gesto que parecia altruísta, mas com intenções ocultas, uma forma de reconstruir poder social sem abrir mão do controle. Era a primeira ação que não envolvia apenas minha percepção, o impacto era real, visível, e ninguém poderia contestar. O efeito disso foi uma reintegração gradual, não apenas comigo, mas com parte da equipe. Havia limites claros, olhares cautelosos, mas uma convivência possível. Aprendemos a trabalhar lado a lado, em silêncio, com a sombra do passado sempre presente. O espaço emocional era mínimo, mas funcional. A vida continuava, reorganizada de forma frágil, mas sustentável. Mesmo assim, o suspense nunca cessou.
Novas mensagens, pequenas indicações de que algo estava sendo planejado, chegavam de vez em quando. Gestos de bondade e momentos de tensão se alternavam, como um ciclo de marés que não podia ser previsto. Eu percebia que a história não tinha fim, era uma dança perigosa entre redenção e destruição. E então, algo inesperado surgiu, uma carta antiga, escrita anos antes, descoberta entre pertences deixados por ela. A mensagem revelava um segredo profundo, uma falha moral que ninguém mais conhecia. Era a prova de que o mal não estava apenas presente, mas havia sido cultivado, e que os gestos de bondade recentes eram, talvez, tentativas desesperadas de equilibrar uma vida inteira de manipulação e crueldade. O silêncio dentro da sala era quase palpável, como se cada respiração fosse um grito contido. Ela entrou sem avisar, como sempre fazia, e seus olhos encontraram os meus de forma direta, intensa. Não havia sorriso, não havia desculpa, apenas uma presença que fazia a sala parecer menor, sufocante. Senti o peso de cada gesto, cada palavra não dita, cada memória dolorosa que compartilhávamos involuntariamente. Eu não sabia se queria confrontá-la ou fugir dali, mas sabia que a hora da verdade havia chegado. O primeiro confronto aconteceu de forma explosiva. Eu não podia mais ignorar os efeitos que ela teve sobre minha vida, sobre minha família, sobre minha sanidade. Levantei a voz, algo que nunca fiz antes com ela, e expus tudo, as humilhações, os comentários maldosos, as falsas acusações, o medo constante. Cada palavra era carregada de dor acumulada, cada frase um pedaço de mim que ela havia destruído. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, apenas respirando, e depois começou a falar. Suas palavras eram estranhamente calmas, quase frias, mas carregadas de peso. Contou segredos que ninguém mais sabia, confessou falhas antigas, admitiu manipulações que haviam afetado não só a mim, mas a outros membros da equipe. A história dela era um mosaico de dor, abandono, traição e desejo de poder, misturado a momentos de vulnerabilidade que nunca havia mostrado. Eu a ouvi, sabendo que cada frase poderia ser verdade ou apenas mais uma tentativa de me confundir, de controlar a narrativa. O ponto de ruptura aconteceu quando ela revelou algo que ninguém poderia imaginar, um segredo sobre minha família, algo que havia sido guardado por décadas e que, se exposto, poderia destruir relações e reputações. Meu coração acelerou, e a sala pareceu girar. Ela não queria apenas se redimir, queria me testar, me forçar a escolher entre confiança e autopreservação. A pressão era insuportável, e pela primeira vez senti que estávamos em pé de igualdade, não mais vítima e vilão, mas dois humanos enfrentando consequências de escolhas passadas. Dias depois, vieram as ações. Ela começou a corrigir erros antigos de forma concreta. Pagou dívidas que havia causado, explicou situações complexas para clientes e superiores, assumiu responsabilidades que poderiam prejudicá-la legalmente. Cada gesto parecia um esforço real de redenção, mas a sombra da dúvida continuava pairando sobre cada ação. Eu sabia que a linha entre sinceridade e manipulação era tênue, e qualquer passo em falso poderia reabrir feridas que demorariam décadas para cicatrizar. A convivência voltou, mas de forma diferente. Não havia mais humilhações, não havia mais ataques velados. Havia limites claros, regras implícitas, um pacto silencioso de vigilância mútua. Ela se mostrava disposta a colaborar, a reconhecer méritos alheios, e até se desculpava quando percebia falhas próprias. Mas a confiança não podia ser reconstruída rapidamente, cada gesto precisava ser observado, ponderado, analisado. Meu coração ainda lembrava das dores passadas, e eu não podia ignorar a complexidade humana que se revelava diante de mim. Enquanto isso, minha família começou a notar mudanças sutis. Havia menos tensão em minhas expressões, mas também uma cautela constante. Meus pais comentavam sobre minha postura mais firme, minha capacidade de impor limites, minha atenção aos detalhes. O espaço emocional dentro de casa se reorganizou, e percebi que a experiência havia me transformado, tornando-me mais resiliente, mais perceptiva, mas também mais vigilante. E então veio a grande revelação. Entre documentos antigos e cartas esquecidas, descobri que ela havia planejado um gesto final de redenção, não apenas pessoal, mas social. Doou parte significativa de sua herança para reparar danos causados a vítimas de injustiças que, direta ou indiretamente, ela havia ajudado a criar. Era um gesto enorme, impossível de ignorar, que mostrava uma mudança concreta, quase heroica, mas que também carregava a sombra de todos os anos de manipulação. O último confronto direto aconteceu durante uma reunião de equipe, onde ela publicamente assumiu todos os erros do passado, responsabilizando-se não apenas pelas ações profissionais, mas também pelas pessoais, que afetaram a vida de colegas e amigos.
O choque foi completo, aplausos contidos, olhares surpresos, murmúrios de incredulidade. Pela primeira vez, eu a vi verdadeiramente vulnerável, sem máscara, enfrentando a consequência de uma vida inteira de escolhas destrutivas. Mesmo assim, havia algo no ar que não podia ser ignorado. As cartas continuavam a chegar, discretas, silenciosas, carregadas de uma mensagem ambígua. Gestos de bondade misturavam-se a lembretes sutis de poder e controle. O ciclo não havia terminado, apenas mudado de forma. E no fundo, percebi que a história era mais sobre vigilância mútua, resiliência e entendimento da complexidade humana do que sobre perdão completo. Fechei a última carta com mãos trêmulas, sentindo o frio que atravessa o corpo quando se percebe que o passado, o presente e o futuro estão entrelaçados de maneira indissociável. A pergunta permaneceu, insistente, até onde a redenção é genuína, e até onde a manipulação persiste? O silêncio que se seguiu era pesado, quase sufocante, carregado de possibilidades perigosas. O dia começou com uma sensação estranha, como se o ar estivesse carregado de eletricidade, prestes a explodir. Eu sabia que finalmente enfrentaríamos tudo de uma vez, as cartas, os gestos, as humilhações, as pequenas e grandes manipulações que moldaram meses de tensão. Ela entrou na sala com a mesma postura calculista de sempre, mas havia algo diferente. A vulnerabilidade era visível nos olhos, nos gestos contidos, na maneira como respirava. Era um convite silencioso para o confronto final. Não houve palavras iniciais. Apenas olhares, medindo forças, tentando decifrar intenções. Respirei fundo, percebendo que, depois de tudo, minha vida havia se tornado um campo minado emocional, e que qualquer passo em falso poderia detoná-lo. Comecei falando, expondo os sentimentos guardados, cada humilhação, cada lágrima que derramei, cada noite em que o medo e a ansiedade me mantiveram acordada. As palavras fluíram como um rio turbulento, e a tensão na sala parecia quase física. Ela me ouviu em silêncio, não interrompeu, e isso foi ainda mais inquietante. Então, finalmente, ela falou. Não tentou se justificar, nem negar. Confessou cada mentira, cada manipulação, cada ato que havia me destruído emocionalmente. O choque foi profundo, escutei detalhes de sua infância conturbada, de traumas que moldaram sua personalidade tóxica, mas também ouvi sobre pequenas tentativas de bondade que sempre fracassaram por medo ou orgulho. Pela primeira vez, percebi que por trás do vilão havia um ser humano quebrado, e que a crueldade que senti durante meses era, em parte, reflexo de sua própria dor. O ponto crítico aconteceu quando revelou o último segredo. Havia manipulado pessoas próximas a mim para testar minha reação, medir minha força, determinar minha lealdade. Cada gesto de bondade recente, cada carta, cada ação altruísta, fazia parte de um cálculo mais complexo. Era impossível separar redenção de estratégia. O chão parecia desaparecer sob meus pés, e a linha entre confiança e desconfiança tornou-se um fio quase invisível que eu precisava atravessar com cuidado. No entanto, veio também a prova de mudança real. Ela salvou um funcionário que estava prestes a perder o emprego injustamente, e não buscou crédito algum. Fez isso silenciosamente, sem testemunhas, apenas pelo senso de justiça que, finalmente, havia despertado nela. Foi um gesto puro, impossível de ignorar, e algo em mim começou a mudar. A raiva cedeu espaço a uma cautelosa admiração. Mas o medo continuava ali, latente, pronto para me proteger de qualquer possível manipulação. O confronto atingiu seu clímax durante a reunião da equipe. Ela assumiu, publicamente, todas as falhas do passado, explicando as consequências de suas ações, não apenas para mim, mas para todos ao redor. O choque foi imediato, aplausos contidos, murmúrios de incredulidade, olhares que pesavam como julgamento. Pela primeira vez, ela parecia completamente desarmada, e a força que sempre carregou em seus atos de crueldade havia se dissolvido diante da responsabilidade assumida. No fim da reunião, ela deixou uma carta sobre minha mesa, dobrada com precisão quase obsessiva. Você viu tudo. Senti a dor que causei, assumi minhas falhas. O que resta é a escolha, continuar comigo neste caminho de reconstrução ou afastar-se para sempre. A decisão é sua. A clareza da mensagem me atingiu com força. Finalmente, a responsabilidade pelo futuro estava nas minhas mãos, não mais manipulada, mas genuinamente livre para decidir. Decidi confrontá-la uma última vez, cara a cara, fora de qualquer ambiente profissional. Foi um encontro silencioso, onde não precisávamos de palavras elaboradas. Apenas olhares e respirações. O silêncio disse tudo, que mudanças reais podem ocorrer, que redenção é possível, mas que a confiança precisa ser conquistada, e que algumas feridas nunca cicatrizam completamente.
Depois desse encontro, a convivência começou a se estabilizar de forma cautelosa. Ela mostrou gestos constantes de bondade, pequenas doações, ajuda a colegas, reconhecimento de méritos. Mas mantive meus limites, e a equipe percebeu que a dinâmica mudou para sempre. Havia um novo respeito mútuo, silencioso, mas firme. A história do passado ainda existia, mas agora funcionava como um aviso, um lembrete do que poderia acontecer caso limites fossem quebrados novamente. A calmaria finalmente chegou, mas carregada de inquietação. Cada carta, cada gesto, cada silêncio continuava a carregar a possibilidade de tensão, lembrando que a linha entre redenção e manipulação sempre existiria. Eu aprendi a conviver com a dualidade humana, bondade e crueldade coexistem, e muitas vezes, ambas são parte da mesma pessoa. O impacto dessa experiência transformou minha vida. Minha família notou mudanças profundas, mais confiança em minhas decisões, maior atenção aos detalhes, uma percepção mais aguçada das intenções alheias. Mas também percebi que a reconstrução emocional é lenta e contínua, e que o passado não desaparece totalmente, ele apenas se reorganiza, pronto para ensinar lições dolorosas, mas necessárias. E ainda assim, havia algo no ar que não podia ser ignorado. Um gesto, uma carta, uma mensagem sutil, lembrando que, por mais que a história tenha chegado a um ponto de estabilidade, o ciclo entre redenção e perigo humano nunca termina completamente. A sensação de vigilância, respeito e cautela mútua permaneceria para sempre. Enquanto lia a última carta que ela deixou, percebi a verdade inevitável: o mundo é feito de nuances, e nem toda bondade é pura, nem toda maldade é definitiva. A história que começou com humilhação e dor terminou com aprendizado, vigilância e escolhas conscientes. Mas o suspense, como sempre, permanece, porque em qualquer momento, a linha entre redenção e destruição pode ser atravessada novamente. O sol mau havia surgido quando percebi que a calma que sentirá nas últimas semanas era apenas uma preparação silenciosa para o desfecho inevitável. A carta mais recente dela estava sobre minha mesa, dobrada com a perfeição habitual, e o cheiro do papel tinha um aroma estranho, quase familiar. As palavras eram simples, mas carregadas de tensão: o que restou não é apenas escolha, é consequência. Prepare-se para decidir o que será deixado para trás e o que será levado adiante. Pela primeira vez, senti o peso real da responsabilidade sobre meus ombros. O dia avançou lento, pesado. Cada passo dentro do escritório parecia ecoar. Colegas percebiam algo diferente, mas não ousavam perguntar. A presença dela era quase magnética, mesmo sem palavras, seu olhar comunicava intenção, força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Eu sabia que estávamos no ponto de ruptura final. Nada mais poderia ser ignorado, e nenhum gesto podia ser considerado sem uma análise cuidadosa. O confronto começou de forma silenciosa. Ela me chamou para a sala de reuniões vazia, um espaço que antes era palco de humilhação e tensão. Desta vez, a atmosfera era carregada de antecipação, mas também de estranha neutralidade. Cada gesto seu era estudado, cada palavra escolhida. Ela começou explicando suas ações mais recentes, os atos de bondade que haviam impactado colegas e familiares, e os erros que ainda carregava do passado. Mas então veio a revelação que abalou tudo: havia manipulado não apenas nossa relação profissional, mas também aspectos da minha vida pessoal, tentando testar minha reação, medir minha força, desafiar meus limites. Senti o chão desaparecer sob meus pés. A raiva subiu como fogo, misturada a uma dor que há muito tempo eu guardava. Mas, ao mesmo tempo, percebi algo novo, a consciência de que o ciclo de dor e redenção precisava terminar com uma escolha minha. Eu podia permitir que ela continuasse exercendo controle, ou podia encerrar o ciclo, impondo limites definitivos. Cada palavra, cada gesto que eu faria naquele instante definiria nosso futuro e talvez o impacto dela sobre minha vida para sempre. Ela então fez algo inesperado, entregou-me uma série de cartas antigas, escondidas há anos, que detalhavam momentos de sua própria infância e adolescência, traumas, perdas, falhas familiares. Pela primeira vez, vi não apenas a mulher cruel que me havia humilhado, mas também a criança ferida que ela fora. A dualidade era brutal, bondade e maldade coexistindo, moldadas por dor, medo e escolhas erradas. Pela primeira vez, senti compaixão, mas também a necessidade de manter distância. A decisão precisava ser tomada ali. Respirei fundo e falei, colocando limites claros, dizendo que não haveria mais manipulação, que gestos de bondade não poderiam apagar o passado, mas poderiam reconstruir o presente, sob condições estritas. Ela assentiu, silenciosa, e algo mudou no ar,
uma aceitação mútua da realidade, que não significava perdão total, mas sim reconhecimento da complexidade humana. Nos dias que se seguiram, a convivência se estabilizou de forma tênue, mas concreta. Gestos de bondade continuaram, mas sob vigilância, conversas aconteciam com cautela, limites eram respeitados. No escritório, a equipe começou a notar mudanças reais, respeito mútuo, colaboração sem humilhação, uma dinâmica que antes parecia impossível. O ambiente respirava um ar de neutralidade, com pequenas fissuras de cordialidade e aprendizado. Minha família observava de longe, percebendo uma transformação não apenas em mim, mas nela também. Havia ainda tensão, lembranças dolorosas, mas também sinais de mudança genuína. Pequenos atos de cuidado, reconhecimento de erros e esforços consistentes mostravam que, embora o passado não pudesse ser apagado, o futuro podia ser reconstruído. E então, algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou, sem remetente, mas com sua caligrafia inconfundível. Hoje você vê o resultado do que construímos juntos: dor, aprendizado, limites. Mas saiba que a vida não termina aqui. O passado existe, o futuro é seu para escolher, e o presente exige coragem. Li aquelas palavras sentindo uma mistura de medo, alívio e curiosidade. O ciclo que começou com humilhação e dor estava, finalmente, chegando a um tipo de resolução, embora carregado de suspense. A calmaria era estranha, quase inquietante. Eu sabia que a confiança não se reconstrói completamente, que a linha entre bondade e maldade nunca desaparece, mas havia aprendizado, vigilância e controle. O passado ainda respirava em nossos olhares, mas o presente podia ser vivido com segurança e consciência. A última cena ocorreu em silêncio, eu observando a carta, ela à distância, ambos conscientes de que a história havia chegado a um ponto final, mas que a complexidade humana ainda reservava surpresas. Um gesto, uma palavra, um olhar, pequenos detalhes que poderiam significar redenção ou alerta. Eu entendia que, apesar do encerramento, a vida continuaria a testar limites, a oferecer escolhas e a revelar nuances que desafiam qualquer expectativa. E, finalmente, percebi que a história que começou com humilhação e crueldade não era apenas sobre dor, mas sobre aprendizado, vigilância, coragem e compreensão das nuances humanas. A conclusão não era total, mas era suficiente para reconstruir a vida com consciência, limites claros e respeito mútuo.